deixados por Jesus. Aqui nós temos um trecho maravilhoso onde Jesus fala sobre a visão, sobre o bom olhar, sobre o mau olhar, e no texto lido fala sobre o fruto de uma árvore. Diz ele que se a árvore for boa, o fruto consequentemente é bom. Se a árvore não for boa, Jesus disse que o fruto não será bom. O fruto não será bom. E Jesus fala sobre as palavras que saem do coração. E ele nos deixa claro que se saírem palavras boas, é porque tem coisas boas no coração. Se as palavras forem más, o problema, na verdade, está no coração. Está na qualidade. Jesus fala de bom e de mal. Bom e ruim. Eu dei um tema a esta mensagem com as seguintes palavras: o que pensamos e dizemos das pessoas nem sempre corresponde à realidade. Nós poderemos dizer coisas más de alguém que tem coisas boas. Onde está o problema? O problema pode estar no nosso coração, não na pessoa a quem nos referimos com tais e tais palavras. Eu pensei nesta manhã a respeito de Davi. Quando Davi teve que fugir, empreender uma fuga, se esconder, porque o seu filho queria, na verdade, matá-lo, queria vê-lo fora do trono, queria possuir o trono. E a Bíblia diz que Absalão reclamava e dizia que o povo estava sofrendo por uma má administração de seu pai. E a Bíblia diz que Absalão até conseguia furtar o coração do povo. Porque ele dizia: o dia que eu for rei, as coisas vão ser melhores. O dia que eu for rei, vocês não vão ficar aí numa fila um dia todo para serem atendidos. O que Absalão queria dizer, em outras palavras, era o seguinte: meu pai não é um bom rei. Ele não tem uma boa administração. E é por isso que vocês estão sofrendo aí. Agora, o dia que eu entrar, as coisas mudarão. Não era verdade. Não era verdade. O problema não estava em Davi. Apesar do seu pecado, da sua falha, do seu crime, alcançou misericórdia e continuou sendo uma lâmpada a Israel. Não era verdade o que Absalão estava dizendo. Quando Davi teve que empreender essa fuga, a Bíblia nos informa que um homem chamado Simei estava acompanhando a multidão. E diz a Bíblia claramente que este homem amaldiçoava Davi. Olha aqui, olha a profundeza desta palavra. Amaldiçoava Davi. E diz a Bíblia que ele jogava pedra. E diz a Bíblia que ele dizia: este homem é digno de morte. Mas quando Davi voltou, quando Absalão colheu o fruto da má sorte, da má escolha, a Bíblia diz que Davi estava voltando para Jerusalém e saiu ao encontro dele um homem chamado Mefibosete.
Olha a visão de Mefibosete, em contraste com a visão de Simei. Enquanto Simei disse, Davi deve morrer, enquanto Simei amaldiçoava Davi, Absalão encontra o rei e disse, ó rei meu senhor, eu lamento não poder ter ido à batalha contigo. Eu queria ir. Eu só não fui porque eu fui enganado pelo meu servo. Tu sabe que eu sou aleijado dos pés e eu não pude preparar um jumento para eu ir. O meu servo preparou e levou o jumento. Mas, meu senhor, tu sabes o que fazer comigo. O que tu fizer comigo eu aceito, porque tu é para mim como um anjo de Deus. Olha a diferença. Olha a diferença de pensamento, de visão. Onde estava o problema, amados? O problema estava no coração de Simei. Quem era mau era Simei. Mefibosete era um homem agradecido. Mefibosete sabia do que ele havia recebido de beneficência da parte do rei, a mandado de Deus. Mefibosete sabia do pacto que Davi fez com seu pai e seu pai fez com ele. Que o que chegasse no trono ajudava o outro. Mefibosete sabia que ali estava um representante de Deus. Então o problema não estava, na verdade, em Davi. O problema estava no coração de Simei. Queridos, a Bíblia diz que dois homens foram crucificados com Jesus. A Bíblia diz que uma à direita e outro à esquerda. O que estava no lado de Jesus disse, e daí? Tu salvou os outros, fez tantas coisas boas por aí. E por que agora tu não nos salva também? Nos salva, sai dessa cruz e está resolvido o teu problema e está resolvido o nosso problema. E a Bíblia diz que o que estava ao outro lado de Jesus repreendeu o seu colega de prisão e disse, tu não temes a Deus. Nós estamos aqui nesta cruz, vamos morrer daqui a pouco porque os nossos feitos nos trouxeram para cá. Nós fomos julgados e fomos merecedores. Coube a nós a pena capital, a pena de morte. Agora, este de quem tu estás falando, este de quem tu estás blasfemando, não, é um justo. E diz a Bíblia que falou aquele homem a Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E por conseguinte, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, onde estava o problema? Estava em Jesus? Não. Estava no coração daquele homem maldoso, que tinha maldade, era uma árvore, por consequência tinha maus frutos, e por consequência ainda saíam palavras más do seu coração. Não estava em Jesus o problema. O problema estava no coração daquele homem. Ao passo que o outro, embora tenha também cometido os crimes, mas reconheceu em Jesus a santidade, a superioridade, a sublimidade, a dignidade. E disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amados, é uma palavra para pensarmos, para refletirmos. Os fariseus não conseguiram ver
bondade e santidade em Jesus. Enquanto isso, a Bíblia diz que os pecadores sentiam-se confortados ao sentir tanta ternura. Glória a Deus. Os fariseus não conseguiam ver santidade, ver bondade, ver divindade. A Bíblia diz que eles chegaram a dizer que o que Jesus estava fazendo era por obra satânica, era uma obra satânica. Enquanto isso, enquanto eles não conseguiam ver coisas boas, a Bíblia diz que as prostitutas, a Bíblia diz que os pecadores, a Bíblia diz que os homens desconsiderados da sociedade dobravam seus joelhos aos pés do Senhor e o adoravam. Então, onde estava o problema? O problema estava no coração dos homens e que até se diziam autoridades espirituais. Infelizmente. E quando Jesus fala essas palavras aqui, escritas por Lucas, no texto que lemos, Jesus está se dirigindo direto a eles. Queridos, você já teve um colega de trabalho, eu anotei aqui, que só via defeito na empresa? Já teve? E vai, você já teve? Já. Beatriz, você já teve? Eu vou perguntar para a Thalita, porque a Thalita ainda está só estudando. Mas na escola também. Mas você conhece na escola, alguém que reclama. Aquele colega de trabalho que o chefe dele, para ele não prestava, que a empresa pagava pouco, e ele só botava defeito. Ele botava defeito desde do porteiro da empresa até a direção. Sim, eu trabalhei em empresa. Eu entrei numa empresa quando... Aí fui recebido lá por um rapaz que fez amizade comigo. E ele me passou tantas coisas ruins daquela empresa. Ele disse, eu estou aqui porque eu não tenho onde cair morto. E aí eu pensei comigo, vou trabalhar só 3 meses mesmo aqui, vou encerrar o contrato e vou para outra empresa. Porque ele me passou todas as informações más possíveis da empresa. E aí depois, durante os 3 meses, eu comecei a ver coisas melhores na empresa. Eu comecei a ver coisas boas. Eu conheci um homem, gerente de área, um engenheiro, chamado Udomar. E ele acreditou em mim. Em 6 meses de empresa eu já era líder. E depois já era encarregado, chefe de seção. E lá naquela empresa eu aceitei a Jesus. E lá naquela empresa eu ganhei alma para Jesus. Então eu vi que o problema não estava na empresa. O problema estava no coração daquele moço que estava trabalhando contrariado. Oh, pastor Itamar, por que o senhor não traz uma palavra de consolação para nós? Olha, será que é isso que você está precisando hoje? Será que você não precisa se acordar? Será que você não precisa ser impactado? Será que você não precisa da psicologia de confronto? Você conhece alguém que não tem governo bom para ele? Conhece, Thalita? Isso aí a Thalita já conhece. Ninguém presta. Todo governo para ele é ruim. O prefeito é ruim, o governador é ruim, o presidente é ruim, é tudo ruim. É a vida toda. Ele está velho e nunca passou na mente dele, no conceito dele, ele nunca viu um prefeito bom, nunca viu um governador bom, nunca viu um presidente bom, nunca viu. Ninguém presta. O Brasil não presta para ele. Aliás, o mundo não presta para ele. Será que é assim mesmo? Será que o problema não está no coração da pessoa? Será que é assim mesmo? Você já conheceu alguém? Claro. É um assunto delicado, mas alguém que... Eu conheci uma